Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. A Constituição da República Portuguesa fala da liberdade de expressão e de informação no seu artigo 37. Segue imediatamente no 38 sobre a liberdade de imprensa e meios de comunicação social. Ainda a seguir, tem o 39 e o 40 que finalizam, entre outras coisas, com a regulação e não concentração dos meios de comunicação social. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiagos TV, Rádio Vida 97.1. O tema para este mês, inconformados. E já lá vamos, porque motivos não faltam para inconformismo. É que quando olhamos de uma forma superficial, e tem que ser mesmo muito superficial, para o panorama da comunicação social em Portugal, até podemos pensar que, João, estamos bem. Estamos bem porque aparentemente existe pluralidade de opiniões, aparentemente correntes ideológicas diferentes podem manifestar a sua opinião, aparentemente existe plataforma para cada um de nós expressar as suas ideias e o seu pensamento. Mas olha, sabe uma coisa? Um olhar mais profundo deve preocupar-nos e não vale a pena vir-me dizer que, olha, João, vê lá, até o Presidente da República no caso das gêmeas e o Primeiro-Ministro no caso do lítio estão a ser investigados. Sabe? Isto desmorona-se completamente. Basta pensar nas improbabilidades matemáticas de que na mesma semana uma notícia que afeta o Presidente da República e outra que pode afetar o Primeiro-Ministro apareçam ao mesmo tempo na comunicação social em Portugal. É caso para dizer, como os nossos vizinhos espanhóis, eu não acredito em bruxas, mas que há, digo eu e os espanhóis, que não percebemos nada disto. De volta ao nosso estúdio, é nosso convidado de hoje, o António Jorge Nogueira, do Cidadania 21. Olá, boa noite. Olá, obrigado por estares aqui, António. Hoje, de facto, é um dia de grande rebuliço. À hora a que nós estamos a gravar o programa, as notícias dão detenção do chefe de gabinete de António Costa, também o empresário Lacerda Machado foi detido, buscas na residência oficial de António Costa, de Galamba e de Duarte Cordeiro. Isto aparentemente envolve o negócio do lítio. Deixa-me levar-te à minha última frase na nota introdutória. Quais são as probabilidades matemáticas em Portugal de que isto aconteça às duas figuras cimeiras do Estado num espaço de uma semana? Eu acho que nada é por acaso. Acharmos que este tipo de episódios acontece de uma forma orgânica nos tempos correntes não me parece que seja muito razoável pensar-se desta forma. Há vários timings que são necessários gerir para determinado tipo de campanhas, até campanha judiciária, neste caso, para se surtirem efeitos junto da opinião pública e utilizar os timings certos que nós sabemos que a comunicação social às vezes necessita para ter boas repercussões no alcance da mensagem que se pretende transmitir. Portanto, no caso da notícia do Presidente da República, é uma notícia que surge passado 4 anos do episódio ter sucedido, o que é bastante fora de tempo, eu diria eu.
mas é também sintomático da forma estratégica como este tipo de notícias bomba são usadas no xadrez mediático para causarem o impacto. E só para ajudar os nossos telespectadores e os nossos ouvintes da rádio, nós que trabalhamos um pouco mais com televisão, esta notícia surge porque há uma câmara que, após uma entrevista, grava o que a mãe das gêmeas diz. E a questão é, quando tens isto gravado, qual é mais investigação que é necessária? 4 anos a desenvolver uma investigação, nem a nossa PJ, que já é lenta, demoraria tanto tempo. Agora, o timing é que, de facto, me parece crucial. Nós deixarmos de ser ingênuos? Eu acho que as pessoas, cada vez quem anda nestes meandros da comunicação percebe como é que este tipo de acontecimentos aparecem, não é? E eu creio que 4 anos para surgir uma notícia dessas, obviamente que não é inocente. Acho que não há a mínima hipótese. Não há nenhum jornalista, não há ninguém que trabalhe em comunicação que diga que isto foi por acaso. E, de facto, uma notícia bombástica. É muito forte, claro. Então, e ninguém deixou uma câmara de filmar a filmar sem querer, com áudio, com tudo, bem apontada. Portanto, não é também... Ali toda a gente sabia o que estaria eventualmente a acontecer. E depois o que é mais escandaloso é toda a repercussão do processo em como hoje ou ontem culmina com o desaparecimento dos documentos que poderiam fazer essa demonstração, não é? A carta dos neuropediatras que reclamavam essa situação. Na data correta foi feito toda a equipa médica que estava envolvida no procedimento, eventualmente, da adjudicação dos medicamentos, fez uma carta à administração e essa carta desaparece. Portanto, vemos a atual diretora do Hospital de Santa Maria a afirmar que não é normal este tipo de situações. Que ela não fazia parte da administração. Não fazia parte, a doutora Paula Martins. Mas agora tem que entrar em campo, como é óbvio, a Polícia Judiciária para investigar esta situação e para fazer o apuramento. Portanto, todos nós sabemos que há uma grande tentação por parte do poder público de intervir. Aqui, nesta causa, eu não me admiraria nada que pudesse ter acontecido. Acho que deve ser investigado e as pessoas não podem... É muito comparado esta situação à situação que houve com a vacinação e o abuso de poder no sentido das pessoas se atropelarem para quererem tomar a vacina na altura da Covid-19. E aqui é a mesma coisa, são ingerências políticas, mas também não é a primeira vez. Isto em Portugal, alguém está surpreendido. Acho que isto as pessoas já nem sequer valorizam muito, porque acham que já é normal. O que está em causa aqui são, de facto, os 4 milhões de euros que custou o tratamento e quando também vemos médicos e responsáveis pela supervisão dos medicamentos dizer que aquilo nem surtiu efeito nenhum. Portanto, isso também ainda é mais grave. Porque ninguém fica triste que se tente salvar a vida de 2 crianças. Não é isso que está, de facto, em questão. Claro, não é isso que está em causa. O que está em questão é este amiguismo, este informalismo e estas cunhas que se vai... Sim, e acima de tudo serem pacientes do sistema brasileiro, não é? E virem a Portugal tratarem-se para um medicamento tão caro. Eu acho que também está muito em causa essa questão. Portanto, toda esta capacidade que há da cunha de se usar no sistema, quer a nível a todos os níveis, a nível da administração pública, a nível dos tribunais, a nível das escolas, nós sabemos que isso acontece e é um país que eu acho que está... Cada vez mais estes casos são denunciados porque as pessoas também se sentem que basta, não é? Já chegou uma altura em que já vale tudo. Eu acho que as instituições estão a atravessar uma crise muito grande e há uma crise de valores que é a essência do problema. Nós andamos um bocadinho a tapar os problemas, eu uso esta metáfora que é o telhado está a meter água a todo lado, então o problema, não, há aqui uma queda de água ali. Não, o problema é o telhado todo. E aqui a essência é a mesma coisa. Nós estamos aqui com problemas na saúde, na educação, no caso do lítio também, etc. É um problema sistémico de corrupção, mas a essência é uma crise de valores muito grande. Portanto, as pessoas percebem que pelo caminho normal não chegam a lado nenhum, então vão às avessas. Pronto, toda a gente usa os recursos que tem. Tu crees que com estes episódios sucessivos, aquele número, que ainda era um número calculado por alto, de 20 mil milhões de euros custa a corrupção todos os anos a Portugal, torna-se cada vez mais presente no subconsciente ou mesmo no consciente dos cidadãos? Eu acho que
Agora, quando começa a tocar no bolso às pessoas, as pessoas afinal dão conta. Obviamente que até lá as pessoas nem têm bem noção do que é 300 milhões, 500 milhões, 1000 milhões. É um valor tão abstrato e tão enorme que as pessoas acham que não lhes está a sair do bolso. Mas quando necessitam de ir ao hospital e o hospital está fechado, quando constatam que as urgências estão fechadas em uma data de hospitais, é preciso... Os filhos ainda não têm professores. Não têm professores. É preciso, por exemplo, ir às finanças pagar uma conta ou fazer uma reclamação no IMT, etc. As pessoas começam a constatar que nada funciona e que tudo demora. As pessoas começam a questionar-se, então, ora bem, para onde é que está a ir a minha contribuição para o sistema? E as pessoas põem em causa, obviamente, os impostos que estão a pagar. E eu acho que a partir daí começa rapidamente o cidadão comum a questionar e a exigir responsabilidades para onde é que estão a ir as verbas que nós contribuímos. Vamos agora então debruçar-nos um bocado no jornalismo e na comunicação social e vamos talvez logo àquilo que nos leva a pensar nesta eventual instrumentalização ou manipulação da opinião pública. Crees que o mainstream media, os meios de comunicação, deixaram de ser, contadores de factos para ser moldadores de pensamento? Eu acho mesmo que sim. Eu acho que hoje em dia, cada vez mais, nós estamos a chegar a um ponto onde a comunicação social é usada para fazer manipulação de massas. Isso constatou-se bastante com a história da pandemia. Os próprios jornalistas assumiram, e há artigos escritos que se podem pesquisar, onde assumiram que estavam a condicionar a população para terem determinado tipo de comportamento. As pessoas foram levadas a ficar em casa, foram levadas a tomar a vacinação, a aceitar a vacinação como obrigatória, um conjunto de procedimentos. E eu acho que o poder político tem esse ascendente perante a comunicação social. Nós sabemos perfeitamente que muitas das entrevistas que são agendadas para o prime time são previamente combinadas com os chefes de gabinete para que as pessoas que vão estar na entrevista, os ministros e etc., saibam quais são as perguntas para se poderem preparar. Portanto, há toda... O facto também da comunicação social estar a atravessar um período de falta de financiamento e dificuldades económicas e dívidas, vejamos a média capital, a global media, etc., todas elas passam por grandes dívidas e grandes montantes de milhões de dívida. Dezenas de milhões. Dezenas de milhões. E, nesse sentido, ficam suscetíveis a pressões e a terem que procurar mecanismos de venda de notícias e de até alguma subserviência para com o poder político, para que depois haja ali uma forma de colmatar as dívidas através de... Nós sabemos, por exemplo, a Câmara de Cascais encomendou vários artigos pagos a órgãos de comunicação social, formas de financiamento. Portanto, se a opinião não é positiva e se a redação faz investigação à séria, rapidamente... Eu creio que, inclusive, o Página 1 noticiou que o artigo mais lido do Observador do ano passado era um artigo sobre carros elétricos patrocinado pela EDP. Pois. Portanto, começa a existir aqui, no mínimo, um conflito de interesses. Mas existiu momentos em que a colaboração entre os governos, as autoridades e a comunicação social teve efeito. Lembro-me de campanhas, o Vá para Fora cá dentro, que tinha a ver com motivar os portugueses a fazerem turismo doméstico, e também o famoso Se Conduzir, Não Beba. Tu crees que isto mudou? Houve um upgrade, um 2.0 para uma maior interferência nas decisões dos cidadãos? Eu creio que sim. Acho que é notório cada vez mais a forma como as notícias aparecem na comunicação social e a forma massiva. Se nós vemos o órgão de comunicação social a fazer determinado tipo de abordagem, a determinada agenda, eu vou falar, por exemplo, na agenda LGBT e claramente é feito logo num espectro de quase 360 graus. Há todo um conjunto de artigos que se desmultiplicam sempre com o mesmo teor. A mesma coisa em relação aos carros elétricos, a mesma coisa em relação ao clima, a mesma coisa aconteceu em relação às vacinas. Há todo um conjunto de notícias que são criadas em escala com, obviamente, as notícias não surgem do nada, portanto, há um interesse político em que essas notícias saiam de uma forma bastante abrangente e tudo isso é feito com
obviamente com timings preparados e a suscetibilidade dos órgãos de comunicação social para passarem esse tipo de notícias é muito grande, dada a dificuldade que eles têm de financiamento. Portanto, têm que fazer notícias que interessem, obviamente, ao poder político e que o poder político sabe claramente que vai usar esses meios de comunicação. Eu não me esqueço dos 15 milhões de euros que foram usados na altura da pandemia para financiamento dos órgãos de comunicação social. Portanto, o Estado comprou comunicação na comunicação social. Portanto, e nas redes sociais também, obviamente, assumiram de facto que utilizaram determinados influencers para... E a questão nem seria essa. Para mim, aí, não estaria certo, mas ainda havia a possibilidade de, aparecer uma corrente de opinião diferente. E esta é que é a questão, é que quando estas notícias saem, elas são intocáveis, são os novos dogmas, não podem ser contrariadas, não é? Essa é que é a questão. É que ao mesmo tempo que sai este tipo de campanhas arquitetadas, faz-se uma barreira a tudo o que possa ser contraditório e tudo o que possa abrir aqui discussão a esta espécie de consenso que é a palavra que foi usada muito durante a pandemia, um consenso que, em boa verdade, não é real. Em boa verdade, há muita discussão que deve ser aberta sobre todos os assuntos. Os assuntos do clima têm que ser abertos a uma discussão e depois misturam-se. Portanto, eu quis dizer, os assuntos do clima têm que ser abertos à discussão, a ideologia de género tem que ser aberta à discussão, a questão energética tem que ser aberta à discussão. Portanto, há toda uma panóplia aqui de assuntos, a liberdade de imprensa tem que ser aberta à discussão. A própria perda de soberania de Portugal com determinadas instituições supranacionais, se calhar tem que ser revista, não? Há uma discussão, só que então o que eu queria dizer há instantes era, ao mesmo tempo que sai este tipo de campanhas em largo espectro, bloqueia-se imediatamente todas as vozes discordantes ou todas as vozes que têm algo para apresentar a contrapor. E isto não é feito por acaso. As pessoas são estigmatizadas, são imediatamente rotuladas para rapidamente serem, ou são de extrema-direita, ou são anti-qualquer coisa, ou são transfóbicos, ou são ou são negacionistas. É imediatamente criado um léxico para rapidamente rotular essas pessoas para as Mas já os jovens que fazem determinado tipo de coisas que afetam terceiros são chamados de ativistas do clima. Sim, esse é um bom exemplo. Quando, em boa verdade, aquilo é vandalismo, não é? Eu lembro perfeitamente na altura da Covid, as manifestações pacíficas que aconteceram foram todas estigmatizadas estão debaixo de mira das brigadas antiterrorismo. Portanto, quer dizer, todas as pessoas que se manifestaram naquela altura estavam debaixo da mira antiterrorismo. Hoje em dia, os jovens ativistas são ativismo do bem. Dão cabo de obras de arte, partem montras, penduram-se em cima das árvores, das pontes interrompem o trânsito, exatamente. destroem bem até a propriedade de todos, cultural, nomeadamente, propriedade cultural. E essa é que é a questão. Por exemplo, um dos lagos de Roma foi cheio de tinta para criar impacto mediático. Ainda agora, recentemente, mais uma obra de arte que foi um vidro que foi destruído. É esta a questão que os órgãos de comunicação social depois são muito permeáveis a este tipo de mensagens impactantes e eu até alcanço que muitas destes comportamentos destes ativistas, nomeadamente do clima, fazem este tipo de medidas para terem a atenção da comunicação social, que depois de facto só reage a este tipo de ações que são muito discutíveis e obviamente que o caminho não pode ser por aqui. Algo que se tornou, digamos, uma novidade há alguns anos para cá é que os meios de comunicação social, normalmente no mainstream, agora têm aquilo que se chama os fact-checkers. São aqueles que nos dizem o que é verdade e o que é mentira.
Eu estava-me a lembrar, por exemplo, relativamente a uma notícia muito recente num determinado canal de televisão, que também tem um título muito conhecido no jornal em papel, que a imagem dá um carro completamente submerso, aparentemente era numa zona qualquer do norte, e depois quando faz o zoom out, afinal era um carro de brinquedo. Podemos ou não podemos acreditar? Onde é que está a fronteira? Eu acho que isto é muito sério. Todas as medidas que se estão a implementar agora a nível da Comissão Europeia para regularem a desinformação, as fake news e regularem a forma como as pessoas se podem expressar na internet. Regular, estás a ser simpático. Porque é a expressão que é usada. Okay. A expressão que é usada é regular, quando em boa verdade nós bem sabemos que há muita coisa que é mais controlar. Que é muito mais controlar e censurar. Neste caso concreto, a minha questão é sempre, e os órgãos de comunicação social, quando fazem pouco escrutínio das notícias e não vão saber verdadeiramente à fonte e não há esse controle editorial das informações falsas que passam. Por exemplo, nesse caso concreto, foi gritante e até foi cómico perceber-se como é que um órgão de comunicação social de primeira linha passou uma notícia totalmente falsa e via-se claramente que havia ali qualquer coisa de estranho. E este tipo de estes exemplos que põem à prova órgãos de comunicação social, teoricamente de primeira linha, demonstram a facilidade com que muitas vezes se consegue passar mensagens falsas através de órgãos de comunicação social oficiais. Nós vimos imensa desinformação, quer durante a Covid-19, quer durante, por exemplo, a guerra na Ucrânia. Não nos podemos esquecer de vários episódios em que foram usadas imagens falsas de videojogos passadas no Canal 1, como que se fossem imagens reais do conflito e eram videojogos. E várias notícias falsas. Eu lembro perfeitamente de um tanque que passaram como se fosse um tanque a invadir Kiev russo e não era de todo. Era, por acaso, um tanque ucraniano que esmagou um carro na Ucrânia. E este tipo de mentira e de desinformação cria ruído e até na opinião pública, e as pessoas baralham-se a certa altura, não há chancela de qualidade e não há propriamente depois repercussões e não há um meia-culpa que seja feito porque eu acho que comunicar é muito difícil. Acho que temos que ter isso presente. E depois os jornalistas também estão sujeitos à própria percepção que eles criam e à forma como depois às vezes lhes chegam as notícias e como também às vezes os envolvem ali, de maneira a eles também, por um lado, acreditarem na causa que estão a comunicar e muitas vezes acreditarem na notícia que estão a noticiar. Mas tu achas que, por exemplo, esta luta pela sobrevivência não é só a sobrevivência financeira, é também a sobrevivência diante de outros canais ou com outros canais competidores e, igualmente, com as redes sociais, torna o escrutínio menos rigoroso? Não, eu acho que é ao contrário. Eu acho que o escrutínio torna mais rigoroso porque antigamente não havia forma de uma pessoa contrapor com o mesmo alcance que um órgão de comunicação social. Este exemplo concreto que tu focaste do carro que foi submerso em Santo André de Cima foi com um requinte. Quem mandou esta notícia para a CMTV fez-lo com bastante requinte e eu imagino que quem enviou a falsa notícia, não é? O quão se estava a rir em casa a dizer assim, como é possível eles passaram isto. Portanto, há muito mais, e isso rapidamente, noutro contexto onde não existissem redes sociais, muito poucas pessoas iam perceber que aquilo tinha sido uma notícia falsa e as redes sociais, eu acho que são uma bênção para este século XXI. Obviamente, tudo tem coisas boas e tudo tem coisas más, nem tudo... Sim, já lá vamos ao papel das Big Tech e das plataformas mas permitiu que muitas pessoas alcançassem como é que um órgão de comunicação de primeira linha passou uma notícia claramente falsa sem fazer o escrutínio que é obrigado a fazer. Claro. E, António, uma das coisas que eu tenho visto também nos últimos anos é... esta dogmatização, vou outra vez utilizar esta expressão, mas depois
quem sabe parece que não tem voz. Relembro de que houve um fact-checking sobre um dos fundadores do Greenpeace, que era crítico relativamente às políticas do Greenpeace e políticas de combate à crise climática. Relembro toda a censura que foi sujeita o inventor da tecnologia, não sei se é a expressão mRNA, o Dr. Robert Malone, a que esteve sujeito. Esta criação de dogmas preocupa-me. E sabes porquê? Porque nós temos um telescópio chamado James Webb a mandar-nos fotos e há um mês atrás o James Webb disse-nos assim: meus amigos, o Big Bang acabou. Tem que ter havido algum bang antes do Big Bang. As fotografias estão lá, os dados estão lá. Porquê que nós e porquê que a comunicação social está tão dogmatizada? Ou seja, em vez de permitir o contraditório e abrir, expandir a possibilidade para outras opiniões, não. Está tudo estanque. Eu acho que... uma vez, eu não vou dizer o nome da jornalista, mas falei com uma jornalista de renome que me disse assim: mas se nós pomos em causa as verdades absolutas, as pessoas vão perder referências, ficam sem chão. E eu fiquei, foi uma das primeiras lições muito forte. Sério? E disse-me isto, e eu questionei na altura: então, mas as pessoas vão acreditar em coisas que não são verdade? Isto é, se calhar temos que começar por desconstruir... É que nem sequer esse papel foi atribuído à comunicação social também. Nenhum cidadão atribuiu esse papel ao jornalista, não é? Não, os jornalistas empoderaram-se aliás, nós vemos várias campanhas de autopromoção dos canais de comunicação social a dizerem jornalismo de informação, o rigor informativo, e aparecem depois as caras todas dos apresentadores dos telejornais. E depois, obviamente, eu percebo, a certa altura, começam a entrar naquele novelo de verdade, não é verdade, mentira, informação, desinformação, que depois não podem autodestruir-se nem descredibilizar-se. Eu acho que a comunicação social está um bocadinho, e lamentavelmente, para o que aconteceu com a Igreja. A Igreja envolveu-se em teve um alcance tão grande na sociedade, a nível da educação, dos costumes, etc., que depois... ninguém é infalível e começaram a surgir problemas, no caso da pedofilia, que estão a vir ao de cima, que depois a própria Igreja tentava abafar para não criar mais celeuma social. E era a pior emenda que o Soneto. A mesma coisa acontece com a comunicação social. A comunicação social, a certa altura, começa a ter problemas e casos internos, etc., e até promiscuidade entre quando os assessores de comunicação dos políticos são jornalistas e voltam outra vez à casa-mãe, etc., E a certa altura eles não podem descredibilizar-se pelas notícias que produzem. Eu acho que há muita coisa mal na comunicação social e eu acho que o cidadão tem que criticar, o cidadão comum tem que ser crítico e tem que se informar o mais possível para poder, de facto, comentar a comunicação social. Mas há muita coisa que também está bem na comunicação social. Acho que nem tudo está mal. Agora, nós somos críticos, obviamente, de episódios em que a comunicação social e de uma zona cinzenta onde a comunicação social se permite mover para criar manipulação de massas e é aí que nós achamos que... É só por isso que somos críticos, é porque são episódios que envolvem, bem, no fundo, toda a sociedade, todo o mundo. Sim. E têm repercussões na democracia, na qualidade das instituições. Nós vejamos tudo o que passou agora no passado recente. Eu acho que está a permitir às pessoas perceberem e terem uma percepção muito mais crítica do que é o papel da comunicação social. E a comunicação social, ao longo deste passado recente, teve comportamentos de condicionar a opinião pública e nós vimos muitas vezes algumas pessoas que eram convidadas para fazerem comentário, rapidamente notou-se na cara dos jornalistas e as consequências que houve, que foi um convite não preparado. Portanto, de repente é convidado uma pessoa que vem ter um comentário completamente oposto à narrativa que a comunicação social queria passar e que o jornalista tinha em mente passar. Rapidamente percebemos que essa pessoa é feito um fade-out e a pessoa desaparece. No comentário da Ucrânia, por exemplo, da guerra da Ucrânia, via-se claramente um conjunto de pessoas válidas que tinham posições críticas ao consenso de que estamos todos com a guerra na Ucrânia e havia pessoas que claramente desmontavam toda a narrativa que era feita com fundamento, com demonstrações e com provas que punham em causa
o consenso e a unanimidade de posição. E achas que este acordar das pessoas acaba por também trazer uma degradação à qualidade da nossa democracia? Sim, eu acho que a qualidade da democracia está a acontecer ao longo de muito tempo e agora as pessoas estão a ter consciência de que ela já existia. Okay. E eu acho que é uma coisa que se correlaciona. Quanto mais as pessoas têm consciência da degradação da democracia, mais questões colocam. E eu acho que estamos a caminhar para uma inflexão. Eu quero crer que ainda vamos descer muito mais ao fundo. As pessoas também estão muito divorciadas do seu envolvimento para com a democracia, do seu envolvimento para o escrutínio, a mobilização. De cidadania. Sim. Nós, mesmo na Cidadania 21, nós tentámos criar ao longo da nossa existência, nós fomos formados em finais de 2020 e temos criado muito debate, criamos um conjunto de ações, tivemos a sorte de sermos relativamente bem-sucedidos nos contactos que fomos fazendo, mesmo a nível de jogo de bastidores, no sentido em que nem tudo o que fizemos foi público, mas pudemos contactar quer com o poder político, quer com o poder administrativo, quer com o poder a nível de órgãos de soberania, com várias pessoas a nível até da justiça. E esse tipo de mobilização que nós fomos fazendo, sentimos também muita resistência por parte das pessoas em se aglomerar. Este trabalho foi todo muito voluntário, foi feito às custas pessoais de todas as pessoas que fazem parte do nosso movimento, e o que sentimos é que as pessoas falam e estão sentadas no sofá ou no Facebook à espera que alguém faça alguma coisa por elas. Eu acho que o cidadão comum também tem que se envolver mais e tem que não estar à espera que alguém faça isso por eles e estarem passivamente à espera que alguém diga e depois criticam. Não, acho que as pessoas têm que fazer parte e mais movimentos como o nosso têm que surgir em grande escala, porque nós estamos sempre à espera do Dom Sebastião que surja, mas as pessoas também não podem estar à espera que... Eu vou dizer, se aparecer o Dom Sebastião, eu fujo, porque já não é suposto ele estar vivo, não é? Eu acho que é mais o susto do que propriamente, agora vão-se resolver as coisas. Mas este é que é o problema de quando há degradação da qualidade da democracia. É porque abre portas a figuras messiânicas, a soluções quase divinas, e com isto não estou a falar contra quem acredita no sobrenatural, mas estou a dizer que muitas vezes depois a solução e desculpa voltar a repetir, mas tu também és músico e estás envolvido com a música, é a pior emenda que o soneto. Sim. Eu acho que o atual vazio em que as pessoas começam a sentir, porque eu acho que a demonstração da taxa de abstenção, a demonstração de que muitas pessoas não vão votar é factual no sentido em que as pessoas não acreditam no sistema. Nós temos vindo a assistir a um aumento, por exemplo, desde 75 até agora, nós constatamos que há um aumento incrível da abstenção. E isto demonstra o divórcio das pessoas para com o sistema político. As pessoas também não se envolvem, também não querem saber, acham sempre que alguém vai resolver, eu resolvo o meu problema. Há uma cultura muito do individualismo e nós com o individualismo não vamos lá. Obviamente que o indivíduo tem um papel muito importante na sociedade, mas as pessoas têm que ter consciência que têm que se ativar de uma forma coletiva e para conseguirem resolver os seus problemas todos nós temos que fazer parte deste puzzle e não podemos achar que... Porque todos nós, portugueses, têm sempre a questão do chico espertismo, que sabe que consegue resolver o seu problema, mas a certa altura esbarra numa dificuldade em que diz que se fosse com mais pessoas seria mais fácil. É óbvio que sim. Portanto, a nossa sociedade está a padecer desse mal que é as pessoas lentamente vão se isolando e quando, em boa verdade, precisavam era de fazer exatamente o contrário. Precisavam de se aglomerar e fazer grupos de influência e nós constatamos que só assim é que os problemas se resolvem, com grupos de influência. Por exemplo, vimos agora a concentração Motar no passado dia a propósito do IUC e os buzinões, etc. E é com estas manifestações de massas, até porque o poder político muitas vezes quando quer intervir e fazer prevalecer as suas medidas, faz questão de dividir para reinar, não é?
E então é um bocadinho fazer o oposto e não nos deixarmos condicionar por esse enfraquecimento do coletivo. Mas esse desafio, então, temos que saber superar áreas onde divergimos. Temos que ter essa capacidade de juntar-nos enquanto coletivo para a resolução de um determinado problema, e agora vou simplificar, mas eu sou do Sporting e tenho que ir com a malta do Porto e do Benfica lutar por este direito, que é de todos. Sim, o que eu acho que surge muitas vezes é que as pessoas querem ter unanimidade de opinião a 360 graus de assuntos, e eu acho que isso nunca irá acontecer. Nós temos determinadas convicções em relação à justiça, em relação à saúde, que podem não ser totalmente convergentes com as pessoas com quem, de repente, temos consenso em determinado assunto. Portanto, acho que há que ter essa noção e essa cultura de compromisso na resolução dos problemas. Isto é, em determinado assunto, nomeadamente em relação à convicção de um problema em relação à saúde, ou em relação à educação, em relação à justiça, temos concordância, podemos discordar em noutras abordagens, mas temos que ter foco no assunto em que queremos fazer prevalecer a vontade do coletivo. E tem que haver esse compromisso. Em Portugal, há aquela história das capelinhas, ou concordamos com tudo, ou então nós já não nos associamos. E acho que não pode ser assim. Nós temos que ter noção de que podemos concordar com um determinado assunto e arranjar compromisso nesse debate e arranjar um denominador comum para podermos... E sabes que há quem diga que, inclusive, é que foi isso que, de alguma forma, fragilizou a chamada resistência. Foi depois de começar a aparecer também dentro deste movimento individualidades que queriam mais palco do que outras. Mas pronto, seguimos. Um dia conversamos sobre isso. Vamos para aquilo que são as Big. Há as Big Five, que era da auditoria e da consultoria, há a Big Pharma e há também a Big Tech e as plataformas digitais que foram importantes e são importantes, obviamente, para a expressão das minhas ideias, mas que aparentemente, olhando para aquilo que está a acontecer, por exemplo, no Canadá, já começam a ter fortes restrições. Há uma agenda muito evidente por parte dos governos para condicionar o cidadão comum a passar a sua mensagem, e as plataformas e as redes sociais eram vistas como espaços de liberdade. Hoje em dia sabemos perfeitamente que essa comunicação que foi passando pôs em causa todo o condicionamento da opinião pública que os governos queriam fazer. Há claramente uma intenção de censurar o cidadão comum ao escrutínio dos seus eleitos. E nesse sentido, não nos podemos esquecer do que é que aconteceu em Portugal com o artigo 6º em 2021, muito liderado pelo José Magalhães, que lhe deu um nome pomposo, que era a Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na Era Digital. E, de repente, todos os grupos parlamentares foram apanhados distraídos naquele célebre artigo 6º, que não era mais do que um artigo de censura. E isto é um alerta muito, muito, muito sério para que as pessoas tenham consciência do que está a acontecer a nível supranacional. A Comissão Europeia, por exemplo, está a criar também mecanismos onde obriga as redes sociais e as grandes empresas de tecnologia e de divulgação de informação no espaço de poucas horas, a cortar imediatamente com notícias que eles consideram notícias falsas. Agora, a questão é: o que é uma notícia falsa, o que é informação, o que é desinformação, o que é mentira. É o carrinho. E o que é verdade. O carrinho estava a boiar. Aquilo é que é notícia. Aquilo é um bom exemplo de notícia. Não. Portanto, toda esta capacidade que as empresas de tecnologia vão ter para castrar travar a fundo isto. Olha, e deixa-me só mencionar a Constituição da República Portuguesa, como diz o nosso amigo João Chaves, o melhor livro de ficção alguma vez escrito em Portugal. O artigo 37, sobre a liberdade de expressão e de informação, no número 2 diz: o exercício destes direitos não pode ser impedido ou limitado por qualquer tipo ou forma de censura. Aqui não há nenhuma ambiguidade, não sei porque é que não se percebe isto. E eu gosto do artigo 3, porque todos nós sabemos que no decurso da liberdade de expressão, muitas vezes, dizemos coisas que de facto não são verdade,
e dizemos coisas que ofendem os outros. Mas eles não estão, como é que eu ia dizer, não estão sem proteção, porque diz aqui no número 3 que todas as infrações cometidas no exercício destes direitos ficam submetidas aos princípios gerais do direito criminal. Portanto, ninguém pode dizer, porque fulano disse não sei quê, de que eu sou careca, e que até é verdade, mas feriu a minha sensibilidade, porque são muitos anos a lidar com a calvície, que eu agora não tenho forma de contrastar isto ou de pedir algum tipo de, como é que se diz? De ser ressarcido pelo nem é o dinheiro, mas percebes o que é que eu quero sim, dizer? Sim. Então, mas porquê que é mais redes, mais cercas? Eu acho que é muito evidente que o poder político habituou-se a controlar os órgãos de comunicação social. O advento das redes sociais surpreendeu tudo e todos. O alcance e eu acho que algo que parecia ser uma coisa apenas superficial de comunicação das pessoas se encontrarem, transformou-se de facto numa capacidade das pessoas de fazerem escrutínio e de passagem de informação. Claro, eu volto a dizer que há mensagem falsa a ser circulada, há fake news, há manipulação das informações no sentido de condicionar através das redes sociais a opinião em larga escala. Só que o que eu acho é que os órgãos de comunicação social que sabiam que tinham esse controle e que sabiam fazer isso muito bem, e o poder político sabia que através dos órgãos de comunicação social podia fazer esse tipo de ação, perderam o controle e então têm contrapoder. E através das redes sociais as pessoas conseguem rapidamente desmentir notícias falsas. Eu vou dar um exemplo concreto que se passou comigo. A revista Visão passou uma notícia... agora não me lembro exatamente do mês, mas talvez ali por altura de maio, eu fui a Veneza e no mesmo dia em que eu estava em Veneza passou uma notícia em Portugal a dizer que os canais de Veneza estavam secos. Nesse preciso dia, eu estava a andar de barco em Veneza e não havia nenhum canal seco. E tirei várias fotografias. Coincidentemente, nessa semana também havia várias pessoas a comprovarem, vieram ao meu mural, mostrar, olha, eu também estive em Veneza nesta altura e está aqui os canais secos, estavam os canais todos cheios de água. Portanto, rapidamente, nós, cidadão comum, podemos contrapor um grande órgão de comunicação social que tem um alcance de centenas de milhares de visualizações e de leitores e podemos fragilizar notícias que eles quiseram passar para criar, neste caso concreto, a ideia das alterações climáticas, quando era claramente falso. E este tipo de acontecimento, portanto, gera contrapoder, desmascara muitas vezes agendas que se escondem através dos órgãos de comunicação social e então é necessário as instituições começarem a criar o tal forma de controlo para que não se passem notícias ou não se contestem notícias ditas como verdadeiras e verdades absolutas. Olha, e olhando para estas big tech, para as plataformas digitais, para agendas não assumidas, independentemente do novo dono do Twitter, eventualmente também ter uma agenda, achas que os Twitter Files, que é o atual X, vieram demonstrar que estas plataformas digitais são utilizadas, inclusive em campanhas de silenciamento de oponentes políticos? Completamente. Eu acho, fala-se do Trump, eu odiei o Trump, tal como já odiei entre aspas, não é? Achei buçal e, aliás, continuo a achar o Donald Trump buçal, etc. Mas eu acho que ele foi vítima de uma campanha totalmente arquitetada para dizer que ele tinha aliança com os russos, que os russos que conseguiram que o Trump tivesse ganho as eleições. Eu acho isto um total disparate. Quer dizer, o eleitor americano votou de uma forma, vamos considerar, no meu entender, e eu quero acreditar que sim, livre e de uma forma totalmente limpa, sem haver manipulação do voto até eletrónico. E dizer-se que o Trump só ganhou porque houve ingerência dos russos na comunicação junto das redes sociais é brincar. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? As redes sociais conseguem ter um alcance imenso. Agora, daí até as redes sociais conseguirem fazer com que um votante vá ter determinado comportamento, só se
só se for no sentido em que esse votante se deixa manipular de uma forma totalmente gratuita. Mas, por exemplo, ao banir a conta de Donald Trump ou qualquer outro, não permite ou dá uma vantagem que não é correta ao oponente, sim, não é? Sim. Eu acho que isso o terem feito isso a um presidente dos Estados Unidos é muito grave. Acho que é muito grave. Pode-se discordar dele, pode-se achar tudo o que se acha da opinião dele e, sem dúvida, e tem razões para achar em determinado tipo de assuntos que o Donald Trump tem muitas falhas, como é óbvio. Agora, daí até se banir a conta quer do Donald Trump, quer de qualquer pessoa da rede, eu acho que isso é muito grave. O mesmo aconteceu no Twitter, daí teres falado dos Twitter Files. Por exemplo, o Robert Malone teve a conta suspensa. Imensas pessoas tiveram a conta suspensa porque tinham opiniões discordantes. Agora, isso está a acontecer não só nas redes sociais, mas, por exemplo, o Nigel Farage viu as contas bancárias agora congeladas porque é uma posição de exposição pública entre aspas, que eles consideram tóxica. Aquele movimento de cidadania, o comboio... o convoio da liberdade, Freedom Convoy, no Canadá. A mesma coisa. Que as próprias... o financiamento foi congelado, o dinheiro devolvido às pessoas que tinham dado. Sim, isso demonstra que há uma grande preocupação com o contrapoder que está a acontecer e o poder político está a perder bastante o controle da situação. Achas que já não podemos dizer à boca cheia que vivemos em liberdade? Acho que não. Acho que o próprio programa do Piers Morgan, que diz uncensored, porquê é que ele tem que dizer que é uncensored? É porque então há muita censura em vários programas. Portanto, quando chega ao ponto de dizer que aqui neste programa não há censura, é sintomático de que há censura então nos outros programas. Portanto, nós não vivemos claramente, eu acho que estamos a atravessar uma fase outra vez medieval, de dogmas, de crenças, de lutas religiosas, tudo. Eu acho que se nós formos todos novamente rever o que é que foi o período medieval, acho que estamos claramente nesta altura que é um bocadinho paradoxal. Nós nunca tivemos tanto acesso à comunicação, tanta facilidade de escrutínio e, ao mesmo tempo, tanto obscurantismo e tanto dogmatismo e tanta ideologia fechada sobre os assuntos. Daí essa época ter sido chamada a Idade das Trevas, não é? Se calhar com alguma injustiça em algumas áreas, mas pronto. António, já praticamente nos últimos 2 minutos, o que é que um cidadão pode fazer quando lê as notícias? Porque também é importante estar informado. Eu acho que o cidadão não pode ver as notícias de uma forma superficial e tem que ter algum distanciamento, até emocional, porque hoje em dia as notícias jogam muito com as emoções das pessoas. A forma como muitas vezes também se vê sensacionalismo, as crianças a morrer, a forma como os números são apresentados, a deturpação das palavras, as pessoas acho que devem ter algum distanciamento e, na medida do possível, fazerem um escrutínio mais abrangente de determinado tipo de informação que recolhem. O cidadão comum tem claramente que ter outra postura para com a sua movimentação na sociedade, o seu comportamento e ser muito mais ativo e crítico e não se deixar render pela dificuldade que enfrenta no cotidiano. Mesmo, por exemplo, numa repartição pública, se determinado tipo de procedimento não está a ser... apresentar queixa, claro. Tem que reclamar, tem que perder tempo, porque se nesse queixas AR que determinada informação demora tempo, mas é muito importante que o cidadão faça a sua parte para não serem... Muitas vezes só há uma forma de não sermos arrastados, é nadar contra a corrente, realmente. Sim. António Jorge Nogueira, obrigado por ter estado aqui connosco. Foi um gosto voltar a receber-te e conversar sobre estes temas que nos preocupam a todos. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar. Quero relembrar que pode voltar a ver estas conversas no YouTube do nosso Isto é o Povo a Falar. Subscreva. Um resto de uma boa noite e até amanhã. Obrigado.